Olá pessoal do YouTube, eu sou o Regis do canal Como Sobreviver. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o gerador de ozônio. Como fazer um gerador de ozônio em casa, né? E qual que é o uso desse gerador de ozônio? E o que é o ozônio? A gente vai explicar um pouquinho de tudo aqui para vocês. Para fazer esse gerador de ozônio, pessoal, eu peguei a centralina do fogão, né? Aquela centralina que fica, aquela cigarrinha que fica disparando choque no fogão. Esse foi o material mais viável que eu consegui encontrar e é barato, muito barato mesmo, né? Você consegue encontrar esse material em sucatas, né? em sucateiros, e também consegue encontrar em lojas especializadas que mexem com fogão. E esse material é um material muito barato. O que é essa centralina de fogão? Ela é uma bobina de Tesla, né? Que fica com uma cigarrinha disparando o tempo todo, o raio, por assim dizer, né? Para fazer esse gerador de ozônio, o que a gente precisa? Precisa dessa bobina de Tesla, que é essa cigarrinha, essa centralina de fogão, e também precisa de um compressorzinho para ficar, porque o compressor ele vai fornecer o fluxo de ar para alimentar, né, o nosso gerador de ozônio. E de repente a gente possa purificar um óleo ou purificar uma água 100%. E tipo assim, esse compressor que eu utilizei, que vocês viram no vídeo aí, é um compressor caro, né? E também é um compressor muito forte. Tem compressores mais baratos, tipo aqueles de aquário. Tem compressorzinho de aquário que custa R$20. Então é muito barato a gente construir esse material em casa. Eu vou explicar para vocês o que é o ozônio, tá? E logo depois eu vou explicar para vocês para que finalidade a gente pode dar esse gerador de ozônio para o meio sobrevivencialista. O gerador de ozônio, pessoal, ele fornece o ozônio. O ozônio é 3 partículas de oxigênio. Ele é um oxidante absurdamente forte, né? E ele ataca bactérias, fungos, leveduras, ácaros, né? Ele destrói qualquer micro-organismo, ok? Ele purifica 100% o ambiente. Veja bem, eu vou falar de novo, 100% o ambiente. O que purifica 100% o ambiente? Água fervida purifica? Não purifica, tá? Se você ferver uma água e depois imediatamente congelar ela, purifica 100% o ambiente? Não purifica, tá? A única coisa que purifica 100% o ambiente é o ozônio ou o raio UV, né? O raio ultravioleta. Então essa ferramenta aqui que a gente conseguiu construir, que ficou excelente, é uma ferramenta absurda, é uma ferramenta super prática que a gente vai dar vários usos para ela. O ozônio, então, ele tem 3 partículas de oxigênio. Vamos colocar desse jeito, né? Como que a gente consegue o ozônio? Primeiro vamos ver o estado das matérias, né? A gente tem o estado sólido, líquido, gasoso e depois a gente tem o plasma, tá? O plasma a gente consegue com raios. Vamos colocar desse jeito. O estado sólido tem um nível de energia bem baixinho. O estado líquido tem um pouco mais de energia do que o sólido. O estado gasoso tem mais energia ainda, né, do que o líquido e do que o sólido. E o estado de plasma, né, é um estado onde que as moléculas ficam se agitando ali, elas não conseguem se controlar, tá? E as partículas e as moléculas se separam, ok? Isso é o que o gerador de ozônio faz, né? Ele une 3 partículas de oxigênio que tem no ar, tá? A nossa atmosfera, ela tem vários tipos de gases: argônio, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, né? Gás carbônico e por aí vai, né? Acontece que quando esses raios eles entram em contato com o ar ambiente nosso, as partículas dos gases, as moléculas dos gases, elas ficam enlouquecidas, né? Ficam super agitadas. E aí que acontece a união dessas 3 moléculas de oxigênio, tá? Isso acontece naturalmente na natureza? Sim, acontece. O raio, né? O raio é uma correção do nosso ambiente. As nuvens de chuva é uma correção do nosso ambiente. Veja bem, quando acontece uma tempestade elétrica,
não é à toa, né? Significa que a intensidade do Sol, o Sol está mandando muito raio ultravioleta da nossa atmosfera, para dentro do nosso planeta. E o método de correção natural da natureza, né, é o seguinte, é formar nuvens, primeiro, para refletir a luz do Sol, né, de volta para o espaço, e depois, né, para proteger a camada de ozônio. O que acontece? Os raios, eles são formados para quê? Para formar o ozônio, para subir para a camada de ozônio, né, e assim formar uma camada mais espessa, mais grossa na atmosfera. Para quê? Para diminuir ainda mais a entrada do raio ultravioleta aqui no nosso ambiente, né, na nossa atmosfera. Bom, tendo explicado o que é o ozônio, vamos para a próxima parte. Bom, senhores, quais estão sendo os usos, né, do gerador de ozônio, né, hoje em dia? Hoje em dia, os usos do gerador de ozônio está sendo para purificar o ar, né? Tem ar-condicionados que estão vindo com geradores de ozônio, e também para purificar o óleo e para purificar a água, né? Esse material aqui é excelente para purificar esses três materiais, né? E tipo assim, hoje em dia esse material também está sendo utilizado na medicina. Então, quando a gente utiliza o gerador de ozônio, a gente purifica 100% o ambiente que está sendo destinado ali, esse ozônio. Se você tem um ar-condicionado que tem gerador de ozônio, o seu quarto não vai ter fungo, não vai ter mofo, não vai ter ácaro, não vai ter mau cheiro, não vai ter inseto insolente, por assim dizer, porque ele espanta até pernilongo. Para você ver, né, como ele é um oxidante muito forte, ele espanta até pernilongo. E tipo assim, se você é fumante na sua casa e tem mau cheiro por causa do cigarro dentro da sua casa, se você quiser deixar esse ambiente sem cheiro nenhum, né, utilize o gerador de ozônio, porque ele deixa o ambiente esterilizado, sem mau cheiro nenhum. Se você é fumante e tem um carro e você fuma dentro do carro e quer deixar o seu carro com cheiro de novo, né, utilize o gerador de ozônio dentro do seu carro que você vai ver o resultado. Tá? O seu carro vai ficar com o filtro limpo, né, o filtro de ar limpo, vai ficar sem cheiro de cigarro, sem cheiro de mofo, sem cheiro de ácaro, sem cheiro de nada. Hoje em dia a gente está utilizando também para purificar a água. Né? Acontece que antes de a gente purificar a água com ozônio, tem que dar uma filtradinha antes na água. Por quê? Porque não pode ter partículas sólidas grandes. Então o melhor uso seria para isso. Quando a gente purifica o óleo, também, né, não pode ter partículas sólidas grandes ali. Quando a gente ioniza, né, a água e o óleo. Agora vamos passar para a medicina. Né? Hoje em dia, esse material está sendo utilizado na medicina para tratamentos de diabéticos. Os tratamentos de diabéticos é o seguinte: os diabéticos eles têm problema, né, de chegar oxigenação nas extremidades, que são as mãos e os pés. O que a medicina inventou? A medicina atual inventou. Eles estão fazendo tratamento com gerador de ozônio para chegar oxigênio nas nossas extremidades. Como o sangue não consegue mandar oxigênio para as extremidades, eles estão utilizando o gerador de ozônio para fornecer esse oxigênio. Então, para a cicatrização do diabético, a gente sabe que o diabético não consegue cicatrizar tão bem os seus ferimentos, né, porque não tem oxigênio, né, para fornecer para os nossos anticorpos. O que eles estão fornecendo, então, para os nossos anticorpos é o gerador de ozônio para facilitar ali a cicatrização. Tá? Vamos supor, então o ozônio ele fornece 3 partículas de oxigênio para curar um ferimento. Algo tão bom quanto isso, né, é a água oxigenada, tá? Porque tipo assim, o gerador de ozônio ele fornece 3 partículas de oxigênio. Só que hoje em dia a gente tem a água oxigenada, que é a H2O2, tá? Ela é só isso, tá? Ela é 2 partículas de hidrogênio e 2 partículas de oxigênio. Tá? Quando a gente coloca a água oxigenada dentro de num ferimento nosso, o que acontece? Além de fornecer oxigênio para esse machucado, também vai fornecer uma asepsia completa deste local. Só que a água oxigenada ela só tem 2 moléculas de oxigênio. Esse material
é muito mais eficiente. E Regis, se eu colocar água oxigenada, que é comprada em farmácia, numa água, eu vou esterilizar a água? Sim, com certeza, meu amigo. Então, esse material aqui e a água oxigenada são ótimos esterilizantes para a água. Tá? É claro que a água oxigenada tem que ter só água oxigenada, não pode ter outro elemento químico, nem um outro químico para não estragar a água, né? Como é produto manipulado, né? Não pode ter outro material ali, a não ser se for só água oxigenada. O que mais que eu posso falar para vocês sobre isso? Vamos para a próxima parte. Bom, quem que foi o inventor dessa ferramenta aqui, o gerador de ozônio? Foi Nikola Tesla, tá? Nikola Tesla, ele inventou o gerador de ozônio, né, há muito tempo atrás, né? Ele morreu com 92 anos. Só que a ferramenta que ele inventou, o gerador de ozônio que ele inventou, era umas 5, 6 mil vezes maior do que esse aqui, tá? Era muito forte mesmo, era algo monstruoso até. E tipo assim, Regis, o gerador de ozônio, ele é tão oxidante para a bactéria, ele é tão nocivo para a bactéria, ele não pode fazer mal para o nosso organismo? Não, ele não faz mal para o nosso organismo, porque senão Nikola Tesla tinha morrido, né? Porque ele fez algo gigantesco, algo monstruoso e não morreu, né? Pelo contrário, ele foi morrer com 92 anos, tá? Depois de 50 anos de estudo em cima deste material aqui. Às vezes, por ele ser um oxidante muito forte, né, você vai sentir uma certa irritação no começo ao inalar gás com ozônio. Faz mal para a saúde? De forma alguma, tá? Não faz mal para a saúde. Bom, senhores, vamos passar agora então para o uso sobrevivencialista desse material aqui. O uso sobrevivencialista desse material é o seguinte: eu não fiz estudos em cima disso ainda, e eu vou precisar muito da ajuda de vocês que queiram construir uma ferramenta dessa daqui, né, para equipar mais a sua preparação, tá? Por que eu vou precisar da ajuda dos senhores? Porque eu quero colocar esse material em uso para conservar alimentos, ok? E se a gente conseguir fazer isso, veja bem, a gente vai ter uma grande vantagem no SHTF. Explica melhor essa situação, Regis. Os nossos avós, pessoal, eles utilizavam banha de porco para conservar alimento, né? Eu acho que vocês já devem ter escutado a famosa frase, né? Carne na lata dos avós, né? Então os nossos avós conservavam carne em lata, em banha de porco, ok? E tipo assim, a gente sabe que a bactéria já não ataca o óleo naturalmente, porque isso é muito difícil de acontecer, né? E se esse óleo tiver ionizado, tá? Imagina, a gente vai conseguir conservar, né, a nossa carne por um tempo indeterminado, né? Por um tempo muito maior. Por quê? Porque, tipo assim, se criar fungos em cima desse óleo, o que a gente tem que fazer de novo é só ionizar, né? Esse óleo de novo, porque a gente sabe que o ozônio ataca as bactérias e ataca as leveduras. E se a gente quiser purificar de novo um óleo se a gente quiser dar um reuso para o óleo, né? Porque o óleo está saturado, porque o óleo está sujo, como fazer isso, né? Primeiro a gente lava o óleo para retirar o sal, né? E retirar a saturação do óleo, né? Lava ele em água e depois ioniza ele para deixar ele 100% esterilizado, né? Acabou o problema, você pode reutilizar o óleo de novo para conservar alimentos, né? Então você vai ter óleo sempre à sua disposição para conservação de alimento pelo resto da vida. E esse é um óleo reciclável, né? Pois bem, isso é a primeira parte do meu plano que eu preciso que vocês me ajudem a estudar. A segunda parte do plano é o seguinte: legumes e alimentos normais, né? Será que se a gente colocar esses alimentos em óleo ionizado, será que vai conservar o alimento, né? Será que não vai modificar o sabor? Também essa é uma pergunta importante que eu tenho que fazer e que eu tenho que responder. Eu vou fazer uma puta de uma pesquisa a partir do momento que eu conseguir
esse material aqui, né, eu vou ter que fazer uma pesquisa além disso, né, porque eu não posso esperar o SHTF acontecer para eu fazer esse tipo de pesquisa. Eu quero saber se o óleo ionizado modifica o sabor, né? Eu quero saber também se o vinagre ionizado, se ele se altera, né? Se ele se transforma em outra coisa. A gente sabe que o vinagre é ácido acético, né? E o vinagre acético ionizado, será que ele vai modificar o sabor no final das contas? Não sei, eu preciso responder isso. Então, esse material é um oxidante. Se acontecer de um material, se acontecer de você fazer alguma conserva e essa conserva começar a criar fungos, começar a criar uma cor diferente, começar a mudar a textura dela, né? Se você fizer uma conserva e ela começar a mudar a textura dela, se eu ionizar esse material de novo, será que ele vai voltar a ser consumível? Não sei. Tá? Eu preciso responder essa pergunta. Eu vou fazer testes a partir de hoje, né, com esse material aqui, porque eu acho que ele já traz benefícios só purificando água, óleo, né, sendo utilizado na medicina moderna, né? E eu preciso responder mais questões referente a isso. Bom, pessoal, imagino que vocês devem estar se perguntando: Regis, no SHTF, provavelmente a gente não vai ter corrente alternada, a gente não vai ter energia corrente alternada, que é a energia que a gente tem na nossa casa, nas nossas tomadas. Como fazer então para ter esse gerador de ozônio funcionando, né? Pessoal, uma simples bateria e um simples no-break ou um conversor de energia pode fornecer, pode alimentar esse material aqui, porque apesar de ele fornecer raios para a gente, né, ele não é um material que gasta muita energia. Ele tem uma bobina secundária ele tem uma bobina primária que manda energia para a bobina secundária em pulsos, né? Então isso que faz o choque acontecer. Esse material aqui, ele não gasta energia de forma alguma. E tipo assim, tem como construir, Regis, além de um gerador de ozônio com corrente alternada, tem como construir um gerador de ozônio com corrente contínua? Tem sim, pessoal. Eu vou ensinar vocês a fazer um gerador de corrente contínua a partir do seu carro nos próximos dias aí. E quando você for acampar, você não vai mais precisar ficar fervendo água, filtrando água tanto assim, né, no acampamento, né? Porque tipo assim, o seu carro vai purificar a água para você. E eu vou ensinar vocês a fazer um gerador de ozônio a partir do seu carro. Já tem moldes na internet, né? É só vocês procurarem como fazer um choque de boi com uma bobina de ignição do Fusca e com uma caixinha de voltagem do Fusca, aquela caixinha de voltagem antiga, que qualquer eletricista daí que mexe com o carro, né, aí da sua cidade vai conseguir fazer esse gerador de ozônio para você. E aí é só você colocar o choque dentro de um recipiente desse e depois adaptar um cooler, ok? Porque o cooler é 12 volts, um cooler aqui na caixinha está pronto, mangueirinha, né, para fornecer o ar para uma garrafa de água, por exemplo, né, que daí está tudo pronto, você vai conseguir ionizar a água aí quando você for acampar, beleza? Bom, senhores, imagino que vocês devam estar se perguntando: Regis, se o gerador de ozônio ele é uma máquina, é um equipamento tão eficiente, por que ele não é utilizado nos hospitais? Tá? Bom, pessoal, eu não sou técnico nessa área, mas eu imagino um motivo. Tá? Eu imagino um motivo por quê? Porque nos hospitais, né, qual que são os meios de tratamento utilizados hoje em dia? Né? São antibióticos. Tá? E esse material neutraliza todos os antibióticos. Então, se você tem lá uma penicilina que vai ser aplicada num paciente, né? E a penicilina nada mais é do que uma levedura, né? Do que uma cepa de um medicamento, né? de um fungo, ok? E esse fungo, né? Ele é benéfico para a nossa saúde, ele vai ajudar o nosso organismo a trabalhar para corrigir o erro que o nosso organismo tem. Então, se tiver um gerador de ozônio dentro do hospital, o que vai acontecer? Ele vai neutralizar esse fungo que é benéfico para a nossa saúde. Tá?
Mas eu acho que sim, deveria haver geradores de ozônio dentro dos hospitais, apesar disso, porque há tratamentos isolados, né? Há quartos fechados, né, que às vezes o gerador de ozônio poderia utilizar, poderia ajudar, né, nos tratamentos médicos. Se tivesse alguns geradores de ozônio dentro dos hospitais, não haveria superbactéria nem infecção hospitalar. Então, salas de operações ou quartos de pacientes que não estejam em estado terminal, né, eu acho que esse local poderia ser colocado esse material poderia ser colocado nesses locais aí, tá? Mas eu imagino que não pode haver um gerador de ozônio em todo o hospital, porque senão o tratamento com antibióticos não seria tão viável, beleza? Bom, senhores, nos próximos dias, né, eu já passei essa informação de como construir o gerador de ozônio, tanto de corrente alternada como corrente contínua, nos grupos do WhatsApp, né? Eu acho que esse material aqui foi um dos melhores materiais que eu consegui fabricar e com um material fácil de encontrar, barato, né? E num cenário de crise, num SHTF, todas as casas têm um compressor de ar e todas as casas têm fogão, tá? Todas as casas devem ter um aquário ou devem ter uma bombinha de inalação, tá? Esse material não gasta uma energia absurda. Então, num cenário de crise, num SHTF, o que você precisa fazer é entrar dentro de uma casa, procurar um fogão velho, arrancar a centralina, ver se ela está funcionando e construir o seu gerador de ozônio, tá? Não precisa ser só com uma centralina dessa, constrói com duas, se você quiser um resultado maior, se você quiser uma bobina maior, tá? Então é isso, né? Eu fiquei muito orgulhoso desse feito, né, que a gente conseguiu ter aqui no canal Como Sobreviver. Isso foi ideia minha, eu queria ter feito há muito tempo, só que eu não conseguia encontrar materiais, né? Eu tentei fabricar a minha bobina de Tesla do zero, né? Só que ficou muito difícil e muito complicado para explicar para vocês. E nas minhas pesquisas, né, eu assistindo séries como T-Colony, tinha cientista fazendo gerador de ozônio lá, purificando água. Eu também fui pesquisar como fazer uma bobina de Tesla decente, né? A mais viável que eu consegui encontrar e a mais fácil para a gente encontrar num SHTF é essa daqui, a centralina do fogão. Não se preocupa com esse negócio de flyback de televisão, não. Isso daqui é mais do que suficiente para você purificar o que você quer, tá? Então esse material aqui, eu acho que ele é um sobrevivencialista mesmo de verdade, porque você vai conseguir encontrar em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer residência, tá? Até em residências em fazendas você vai conseguir encontrar esse material. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês participem dos grupos do WhatsApp com a gente para trazer novas informações, para ajudar a gente a pesquisar esse material um pouquinho melhor, né? E nos acompanhem, né? Vamos trabalhando, vamos montando o nosso acervo. E para quê? Para que quando acontecer um SHTF, a gente não esteja desprovido de informação, tá? Bom, então é isso. Eu sou o Regis do canal Como Sobreviver. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muita dedicação e com muito carinho. Eu acho que esse foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. Foi tudo ideia minha, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus e aquele abraço. Tchau, tchau.